Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta terça-feira, 21 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir, perdão, pelas nossas redes sociais ou nos ouvir também pelo Spotify, quando e onde você quiser. O convite também está feito para você assistir o Veja SA, o nosso programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Todos os episódios estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã de hoje. No exterior, a expectativa é pela publicação da ata da última reunião do Banco Central Americano, que acontece na parte da tarde de hoje. No Brasil, o Ibovespa é negociado nas suas máximas do ano e beira os 126 mil pontos, o maior patamar em 2 anos. O dólar comercial é negociado a R$ 4,86. A menor cotação desde o último mês de agosto. A semana é decisiva, perdeu mais uma vez, e deve ser marcada pelas votações da LDO, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, e também pela reforma tributária na Câmara dos Deputados. Além disso, também a agência Reuters informa que a demissão de Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, é discutida internamente pelo governo, ingredientes estes que devem agitar o mercado financeiro ao longo da semana. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, o meu convidado de hoje é João Guilherme Cainazzo, sócio da Auer Investments. João, bom dia, seja muito bem-vindo ao Veja Mercado. Bom dia, Diego. João, começo falando sobre esse otimismo que tomou conta do mercado, principalmente na última semana. O Ibovespa beira os 126 mil pontos, é o maior patamar em mais de 2 anos, e o dólar é negociado abaixo da casa dos R$ 5. Na sua avaliação, o que explica esse otimismo e a tendência é de que ele se perdure ao longo das próximas semanas? Então, Diego, existem alguns fatores que hoje a gente entende que influenciam esse bom humor da Bolsa Brasileira em relação ao que está se passando, tanto no cenário interno quanto no externo, né? Se a gente olhar lá para fora, a gente vê o fechamento da curva de juros norte-americana, como você muito bem estava mencionando, às vezes eu estou até antecipando o assunto aqui, né? Existe essa expectativa de manutenção dos juros nos Estados Unidos na última reunião do ano. Isso deve se confirmar com a publicação da ata hoje, né? E esse fechamento da curva influencia positivamente o Brasil, né? Hoje a gente tem mais margem e junto a isso tem a bolsa, o mercado chinês sendo positivamente afetado, né? Pela nova onda de estímulos que o governo, o Partido Comunista Chinês, vem implementando, principalmente no mercado imobiliário chinês. Hoje, os commodities abriram em alta, né? O minério de ferro, na expectativa desses estímulos e, de fato, de como vai ser o desenrolar desses estímulos, se vai fazer o efeito necessário para que a economia chinesa continue no nível de crescimento esperado. Internamente, existe esse otimismo justamente pela tentativa de manutenção do discurso, né? A gente vê uma certa turbulência em relação à questão fiscal. Você muito bem falou a questão da diretriz orçamentária, né? A gente tem o arcabouço fiscal aí muito no radar e nos pensamentos e sonhos de todo o mercado financeiro. É uma questão que, por mais que o Lula já adiante que, de fato, aquela meta zero não vai ser cumprida, existe um esforço do Poder Executivo em tentar manter as expectativas estáveis, né? De que, por mais que essa meta zero não seja alcançada, ela vai ser buscada a todo momento. E a gente tem também, né, a questão da reforma tributária no radar, uma reforma que já está para ser passada há um tempo, aí ela vem avançando nas últimas semanas com mais rapidez no Congresso, e entender até que ponto ela não vai ser esvaziada nesses minutos finais, né, aí da prorrogação, digamos, da votação. Isso tudo explica muito como você estava mencionando. Já desde semana passada, a Bolsa
rompe a barreira de 125 mil pontos, né? Agora beirando os 126, e isso explica o bom humor, porque, na verdade, hoje o mercado enxerga que, pelo menos num médio prazo, num curto médio prazo, existe uma perspectiva de arrefecimento da economia, né? Então, que não vai ser necessário um ciclo de cortes ser acelerado, ou então que volte a ser subjuros, porque lá fora a situação se mantém estável com essa proposta, essa sinalização do Fed, né? E aí aqui dentro os ânimos se acalmam, o IBCBR vem com um dado mostrando a economia da mão desacelerada, entender a força de demanda agora da economia por consumo, né? E entender a questão inflacionária. Mas a perspectiva, como tudo já vem indicando nas últimas semanas, é de um bom humor. Certo, João, quero falar ainda um pouco sobre Estados Unidos. A ata da última reunião do Banco Central Americano, o Fed, será publicada nesta tarde, como foi mencionado na sua resposta. Quero me aprofundar nesse tema e entender se a probabilidade de uma alta nas taxas de juros americanas de fato caiu, se ela é hoje considerada muito improvável pelo mercado, e que tipo de sinal, que tipo de recado que essa ata que vai ser publicada hoje à tarde pode ser enviada ao mercado? Então, hoje, não existe realmente, como eu te falar, a possibilidade é zero, porque nós não podemos trabalhar com essa possibilidade, mas ela é muito, muito próxima a zero. A probabilidade é muito baixa de voltar a ter um aumento nos juros. A tendência, de fato, que se mantenha o que vem se apresentando desde a última reunião, desde os últimos discursos do Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central americano. A tendência é, de fato, dessa estabilização da situação pela conjuntura em geral, né? Hoje, os Estados Unidos enfrenta duas guerras, as quais apoiar, enfrenta um cenário de economia se acalmando, apontando, num primeiro momento, para um soft landing, né? Finalmente conseguimos falar nesse soft landing. O fantasma inflacionário por muito tempo assombrou os Estados Unidos, mas hoje eles têm uma situação do mercado de serviços e da demanda muito bem controlada que permite ao Fed hoje quase que pregar essa manutenção dos juros. Certo, eu venho aqui para o Brasil, troco de assunto, quero falar um pouco sobre a reforma tributária. Ela pode ser votada nesta semana pela Câmara dos Deputados. Eu quero entender, na sua avaliação, se essa reforma já está precificada pelo mercado ou se a aprovação dela na Câmara dos Deputados, aí sim, o passo final para a promulgação pelo presidente Lula, se ela pode destravar ainda algum valor, pode ter algum tipo de repercussão na Bolsa de Valores. Então, assim como a questão da LDO, que você muito bem mencionou, do arcabouço, né? O mercado já vem precificando isso há alguns meses, a questão da reforma tributária. A questão toda em relação à reforma, em relação ao arcabouço, não é entender, né, o quanto eles vão deixar de gastar, porque a gente já sabe que o executivo vai gastar, faz parte do planejamento desse governo atual, obras, gerar emprego através de obras, faz parte, esses gastos estão previstos. A questão aqui é entender justamente da onde vai sair o dinheiro para cobrir esse investimento, né? Seja através de taxar apostas esportivas, seja através da tributação de offshores e de fundos exclusivos para o mercado financeiro, né? Entender de onde eles vão somar esse montante para cobrir essa despesa, esse investimento que já está previsto. Mas, tendo isso em vista, entende que o mercado já precificou há um bom tempo, salvo resguardo alguma alteração muito grave, alguma alteração muito brusca nesses minutinhos finais da prorrogação, como eu disse, já está na cara do gol para ser aprovada, salvo alguma mudança muito brusca, algo que realmente venha a sinalizar para o mercado de que o esforço em promover uma reforma plena e completa não está sendo respeitado, salvo essa hipótese, hoje o mercado já tem muito bem precificado.
João, em caso de aprovação da reforma tributária, nós teríamos em Brasília aprovado neste ano reforma tributária e arcabouço fiscal. Ao mesmo tempo, você bem disse na sua primeira resposta que os números de inflação no Brasil eles estão sob controle e que o IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB, veio até um pouco abaixo do esperado, e eu acrescento nessa discussão que os números de serviços do Brasil também vieram abaixo do esperado pelo mercado. Existe espaço hoje, João, para que o Banco Central, o Copom, acelere os cortes de juros aqui no Brasil, para além do que o mercado já espera? Na conjuntura atual, eu não vejo margem para que o Roberto Campos Neto faça isso. Eu entendo de que tanto ele quanto toda a equipe econômica do Banco Central, eles vêm agindo com o ceticismo no grego da palavra, digamos, dele agir como tem que ser, com muita calma, muita cautela, porque o cenário internacional ele não é nada simples no momento. No nosso entendimento, o cenário geopolítico internacional ele nunca esteve tão inflamado nos últimos 30 anos, né? Realmente hoje você tem não só na Europa, não só no Médio Oriente, mas diferentes conflitos surgindo ao longo do globo que remontam um pouquinho um cenário de bipolaridade mundial, né? Voltando, remetendo à Guerra Fria, com um pouquinho mais de atividades, digamos, né? Atividades bélicas. Mas isso gera esse preciosismo do Roberto Campos Neto, ainda que tenhamos um arrefecimento da economia, ainda que tenhamos, de fato, essa inflação controlada, ainda que tenhamos um PIB caindo, serviços caindo, isso demonstra que o trabalho, o dever de casa do Banco Central está sendo muito bem feito, as perspectivas e condições internas estão melhorando gradativamente, como tem que ser feito, sem pressa, sem corridas, sem se antecipar, né? Colocar o carro na frente dos bois. Muito pelo contrário, está sendo muito sóbrio e sendo, inclusive, exemplo internacional a forma como o Banco Central brasileiro vem administrando a nossa política aqui. Ainda sobre Brasília, eu quero falar sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados, com a meta de déficit zero para o ano que vem mantida, pelo menos por hora. Uma mudança nessa meta, João, na sua avaliação, pode jogar uma água no chope do mercado, nesse otimismo que a gente tem visto nas últimas semanas? De que forma que o mercado tem encarado esse objetivo da meta fiscal e a LDO como um todo? Então, foi como eu até mencionei brevemente numa outra resposta, eu acredito que o mercado já entendeu, o mercado já precificou, já deu. Não foi aquela notícia à primeira mão muito bem recebida, né? Porque é duro você ter o líder do executivo vindo a público dar certos tipos de declarações, mas logo em seguida você tem uma total empenho do Ministério da Fazenda, principalmente do Fernando Haddad, em demonstrar de que esse alvo vai continuar a ser perseguido, né? Não é um alvo que foi completamente abandonado. O mercado demorou a entender isso dessa maneira, mas o mercado hoje digeriu muito bem. Isso já está precificado. Entender, na verdade, o mercado agora segue muito atento a esses sinais que o governo dá, né? Porque é como se fosse uma relação ali de que o governo executivo ele tem que dar sinais para o mercado, para a bolsa, de que mantenham o bom humor por perto, de que mantenham, falando para o mercado financeiro, eu estou empenhado em manter minhas metas, eu estou empenhado em arrecadar mais, eu estou empenhado em aprovar as reformas necessárias, sejam ela tributária ou arcabouço fiscal, e manter a minha meta, por mais que essa meta, nesse momento, não pareça atingível. A gente entende, nesse momento, de que a meta zero não vai ser, num primeiro momento, atingida, mas ela vai ser a todo custo buscada, almejada. João, quero falar um pouco sobre a Petrobras, entender a sua avaliação sobre a nova política de preços dos combustíveis da estatal, que entrou em vigor no meio deste ano, levando em conta as notícias da agência Reuters que informam que o governo avalia a demissão de Jean Paul Prats da companhia. Como é que você tem enxergado
esses primeiros meses de gestão da Petrobras, sobretudo a questão da política de preços, que é um tema sensível ao governo e ao mercado também. É um tema muito delicado, como você disse, Diego, porque a gente, quando fala da Petrobras, a gente fala de algo que sempre vai mexer com os humores, tanto do mercado quanto do que está acontecendo dentro do executivo. Para o executivo é bom ter preços mais controlados, preços mais baixos, porém, contudo, entretanto, todavia, é importante que a Petrobras, como uma empresa com governança e credibilidade não comprometidas, como deveria ser, ela mantém a própria governabilidade, a própria governança e a própria política de preços sem interferência do executivo. Ainda que exista essa pressão, durante o mandato do CEO Jean Paul Prates, né, essa política foi muito bem respeitada, houve uma certa imposição de limites ali para o executivo, né, de entender, olha, vamos escutar as demandas, as dores que estão sendo sentidas, mas que é necessário que haja uma política de preços e uma governança de acordo com o que se espera da empresa. Uma empresa que deve satisfação, uma empresa listada, uma empresa com capital aberto ao público, ela tem que manter os próprios padrões de rigorosidade, aquém da interferência do executivo. Essa notícia de uma suposta troca do Jean Paul Prates no comando da Petrobras traz uma certa instabilidade para o mercado entende que a política de preços vai, de fato, virar politicagem, né? Pode vir a virar politicagem, e isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para a Petrobras, isso não é bom para o executivo, isso não é bom para o consumidor final. Traz essa certa instabilidade. A ver como vai se desenrolar essa questão. O governo hoje nega essa troca, mas com certeza deveras ia gerar uma grande estabilidade e uma perda de credibilidade, não só nacional, mas internacional, perante a Petrobras. João, para fechar o nosso programa, você é até um pouco repetitivo em relação lá à primeira pergunta no começo do programa. Eu quero acrescentar aqui, primeiro, se você acredita que o fluxo estrangeiro na Bolsa de Valores pode crescer até o final do ano em razão da conjuntura local e externa, e se esse rally que a gente tem observado nesse mês de novembro na Bolsa de Valores, se nada mudar, se o cenário continuar o mesmo, a tendência é que ele perdure até o final do ano, quem sabe o início de 24. Exatamente. A expectativa é de que esse rally perdure até o fim do ano, né? E respondendo a tua outra pergunta, Desculpa, refaz a pergunta, por favor. Eu fui responder o final da pergunta. Sobre fluxo estrangeiro. Não, fique tranquilo. O Fluxo estrangeiro, se a tendência é que esse capital, esse fluxo aumente aqui na Bolsa também até o final do ano, junto com esse rally. Com certeza. Tendo em vista perspectivas de condições melhores e crescentes de perspectiva de melhora em relação ao que a gente chama de risco Brasil, né? A gente tem hoje as agências olhando com mais bons olhos o Brasil passando mais credibilidade lá para fora, a política internacional, a diplomacia do Brasil, desculpa, voltando a ser respeitada, né, de uma certa maneira, de igual para igual, voltando a ser relevante no cenário internacional. Isso traz entusiasmo para o investidor estrangeiro, não tenho a menor dúvida. A gente teve uma certa retirada de capital estrangeiro da Bolsa logo após junho, julho, agosto, mas eu acredito que possa, sim, a atual conjuntura atrair muito interesse. A gente vê as perspectivas de investimento melhorando, a Bolsa voltando a ser atrativa, ações voltando a ser interessantes, o investidor estrangeiro com muita apreensão do que acontece lá fora, né? De entender realmente como é que vai ficar a economia norte-americana com esse fechamento de curva de juros, com
essa total letargia do velho continente, né? A gente tem a Alemanha e Reino Unido em frangalhos, grandes potências que moviam o continente europeu. A China ainda apresentando algumas dúvidas ao mundo, por mais que as condições tenham melhorado. O investidor estrangeiro volta a olhar com mais bons olhos ao Brasil. A gente, por longo dos últimos 4 anos, talvez a gente tenha, de fato, resplandecido, transparecido essa imagem de República das Bananas, de economia em frangalhos ao mundo, mas hoje a gente tem uma perspectiva de fato, de maior otimismo do mundo em relação ao Brasil, em relação ao que o Brasil pode representar na ordem mundial, né? Hoje, inclusive, com um apetite do Brasil por esse movimento de se mostrar mais preponderante, mais dominante, tanto nas relações comerciais, tanto na sua estabilidade e governabilidade interna, quanto na sua, de fato, liderança em tratativas diplomáticas internacionais, como a gente vem vendo. Isso calma o investidor. Tá certo, João. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. Foi um prazer e as portas aqui estão sempre abertas. Até uma próxima. Eu que agradeço, Diego. Bom dia. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma live há pouco, a live semanal de terça-feira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou da live e foi elogiado pelo presidente Lula. Lula afirmou que a seriedade que Haddad deu ao Ministério da Fazenda aumenta a credibilidade interna e externa do Brasil. Ao longo da semana, a expectativa é que a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, e da reforma tributária possam acontecer na Câmara dos Deputados. E as atenções do mercado nesta terça-feira também se voltam para o exterior para a publicação da ata da última reunião do Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central Americano. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abre o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 4,87, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em queda de 0,5% nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência e lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O convite também está feito para você assistir o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país, que é publicado todas as terças-feiras na hora do almoço. Coloque aí na sua rotina. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá!